Olá, como vai você? Estamos aqui prontinhos para mais um Sem Tabus. Bem-vindo você que nos espera toda semana, bem-vindo você que está aí por acaso, quero dizer que não é por acaso, é propósito que você esteja aí e queremos ficar juntinhos durante todo o programa de hoje. A conversa de hoje é continuidade da semana passada e a minha convidada volta aqui hoje para nós falarmos sobre relação sexual e hoje vamos dar algumas dicas de como dar um upgrade, como dar uma arrumada, uma animada na sua vida sexual. E então você é o convidado mais que especial para ficar aqui nessa conversa e participar, mandando as suas questões, fazendo perguntas, colaborando, falando o que você pensa a respeito do tema. Vai na nossa página no facebook.com/sem tabus. Deixa a mensagem pra gente, fica essa conversa só entre nós aqui, tá bom? Bom, bem-vinda, tudo bem de volta, Eliane? Bom tê-la aqui comigo mais uma vez. Tudo bem, e o prazer é todo meu. A Eliane, ela é fisioterapeuta, mas é especialista em sexualidade, especialista em uroginecologia. Nós falamos especialmente disso na semana passada e hoje vamos tocar mais uma vez em alguns exercícios que podem ser feitos durante o ato sexual. Isso é um negócio tão bom de você saber mais a respeito. E ela vem aqui também é escritora, falamos a respeito do livro, tenho ele aqui em minhas mãos, chamado Conversa Íntima, e tudo contido aqui nesse livro fala a respeito do que nós trabalhamos aqui no Sem Tabus. Então vamos lá, como dar um upgrade na sua relação, como dar uma animada, uma fortalecida nessa relação sexual, tá bom? E como toda relação sexual, pelo menos dentro daquilo que nós trabalhamos aqui no Sem Tabus, nós estamos falando de relacionamento feliz, de relacionamento saudável, de parceria, de casamento, de gente que se interessa em ser e fazer o outro feliz. É por aí, né? Relacionamento em primeiro plano. Com certeza. Quando a gente casa, Darleide, existe sempre uma acomodação, né? Uhum. Então é muito comum as pessoas falarem assim, nossa, quando eu casei, o número de relações sexuais era grande, de repente esse número de relações sexuais foi diminuindo, e alguns casais têm sérios problemas de ter uma relação sexual por mês, alguns passarem até 2, 3 meses sem se relacionarem sexualmente. Então, a ideia do upgrade é exatamente fazer com que você dê uma renovada, né? Você use principalmente os seus 5 sentidos no relacionamento sexual. E aí, quando a gente fala dos 5 sentidos, a gente vai para a visão, para o olfato, para a audição, né? Para o paladar e também por toda a nossa parte de movimento, né? Toda essa percepção corporal que a gente tem também. Agora traduz, vamos começando então. Como que a gente se utiliza dos 5 sentidos nesse colaborando para essa relação ficar melhor, mais gostosa? Você está falando exatamente do quê? Quando eu falo dos 5 sentidos, Darleide, a gente precisa pensar assim, são eles que levam toda a informação para o meu cérebro. E a relação sexual, ela começa exatamente na nossa cabeça, né? Então, vamos começar assim, pensando na visão. A gente tem um sério problema com relação à visão. A gente tem, de um lado, os homens, que claro que eles querem ver a mulher nua, eles querem luz na relação sexual. E no outro lado, a gente tem as mulheres, sempre se escondendo. Uhum. Então, elas querem o quê? Elas querem ficar no escuro, elas não querem ser vistas na relação sexual. Então, quando a gente fala de visão, o primeiro ponto é nenhum dos dois saírem como vencedor. Tá? Então, nem a mulher vai ganhar e nem o homem vai ganhar. Qual é a dica? A dica é exatamente que esse casal ele se utilize da meia-luz. Tá? Então, nem o homem vai ter os holofotes em cima da esposa e nem a mulher vai ficar no escuro. Tá? Por quê? Isso tem uma explicação. Então, a gente pensa assim, quando eu tenho uma meia-luz, primeiro que fica uma imagem bonita. Então, aquela mulher que se preocupa, eu estou gordinha, eu tenho uma estria, não estou tão feliz com a minha imagem, ela fica mais despreocupada. Uma meia-luz já vai dar uma amenizada nesses problemas que provavelmente estão só na cabeça dela. E
a meia luz vai ajudar o homem também. Então, ele vai ter a visão da esposa dele. Isso é muito importante, porque quando a gente está num relacionamento sexual, que o homem te vê nua, ele vai gravar na mente dele a sua imagem. Então, imagina, cada vez que ele pensar em prazer, em relação sexual, vai vir a imagem de quem na cabeça? Vai vir a imagem da esposa. Então, isso é muito importante. Você não acha que nesse momento, então, muitas mulheres ficam inseguras de que aquele corpo não esteja na onda da moda, ela não esteja em forma, ela tenha celulite, ela tenha gordura, sobrepeso, alguma coisa do gênero, ou muito magra, ou enfim, ela não é o tipo de corpo que ela gostaria de ter ou de ser para esse marido. Será que dá para a gente trabalhar a ideia de que esse corpo para este homem não tem o mesmo significado que tem para mim enquanto estética? Quando você fala em esse corpo ser visto, você está falando de beleza também nesse sentido, nesse estereótipo geral? Não estou falando de estereótipo, não. Por quê? Quando a gente fala de relacionamento sexual, a gente precisa pensar que aquele homem escolheu aquela mulher para se casar. E aquela mulher escolheu aquele homem para se casar. Isso significa que eles devem ser a base do relacionamento sexual. Então, uma vez que eu era magra, me casei e fiquei gorda, ou engordei por algum motivo, estou insatisfeita. Mas o seu marido, ele se casou com a pessoa, com a esposa, que é uma pessoa antes, né? Sem esse padrão de beleza. Então, uma certa vez eu li um autor que foi muito sensato em dizer que seus gostos devem mudar no relacionamento sexual. Então, quando eu casei com essa mulher que era magra, eu gostava de mulheres magras. Uma vez que hoje minha esposa está acima do peso, eu preciso gostar de mulheres acima do peso. Meu comportamento sexual, ele precisa se adequar à minha realidade. E a minha satisfação sexual precisa estar na pessoa que eu escolhi para viver o resto da vida. E a pessoa é mais do que o corpo estar no peso ou fora do peso, né? Muito mais. Então, quando a gente conversa com os homens, a gente percebe que são coisas geralmente neura de mulher. Tá na cabeça delas. O seio tá pequeno, o seio tá flácido. Eles gostam, gente. O bumbum é pequeno, o bumbum tá flácido. Algumas que... minha estria. Então apaga a luz. Apaga a luz assim. Deixa meia luz, né? Não, eu digo para ela, a solução é apagar a luz. A gente tem que fugir não é disso. Verdade. A gente precisa fugir disso. Então, assim, a primeira dica é deixa uma meia luz. Coloca um abajur no quarto, né, para dar aquela penumbra. E essa história da penumbra, ela é importante por outros motivos também. Então, quando a mulher ela está no relacionamento sexual, com esse ambiente de penumbra, os hormônios importantes para que ela chegue ao orgasmo, eles começam a ser produzidos. Tá? Então, vai ser produzido uma quantidade maior de ocitocina. Tá? E isso é interessantíssimo, porque uma vez que eu tenho ocitocina, que é o hormônio do amor, eu vou estar ali mais disposta ao relacionamento sexual. Então, tem uma explicação, né, fisiológica para isso. E a gente precisa pensar, Darleide, que o homem, o principal órgão do sentido dos homens é a visão. Então, essa mulher, ela tem um papel importantíssimo em privilegiar o esposo dela com a visão do corpo dela. Né? Imagina uma mulher que sempre tem a relação sexual no escuro, não se sente bem. Esse homem, no momento da relação sexual, ele vai ter que buscar alguma imagem na cabeça dele. Então, se ele precisa buscar uma imagem, que seja a dela. Claro. Né? Então, a nossa ideia é que a base do relacionamento sexual esteja toda firmada no esposo e na esposa. Então, para que isso aconteça, o homem ele tem a necessidade de ver a mulher. Ver a mulher nua faz muito bem para o homem. E que informação importante essa que você traz, que a resposta desse corpo, a resposta fisiológica, participa desse ambiente, né? Essa luz, esse abajur, não é só para criar um clima romântico, mas esse clima romântico criado por si só encontra resposta no meu corpo, fisiologicamente trabalhando. Boa, muito bom. Conversa boa que cabe você aqui com a gente, participa.
Está entendendo? Está gostando? Quer dizer algo a respeito? Nossa página, facebook.com/Sem Tabus. Estou conversando hoje com Eliane Mello, autora do livro Conversa Íntima, como dar um upgrade na sua relação. Então, a primeira dica de hoje, vamos trabalhar a visão, vamos colocar aí um ambiente gostoso para que funcione bem. O que mais dizemos? Então, com relação à visão, outra coisa que faz muito bem são espelhos. Então, a ideia de colocar algum espelho para que você se veja na relação sexual. Então, eu tenho conversado com algumas mulheres que falam assim, olha, eu já aderi à meia luz, mas eu fecho o olho e fico lá escondidinha, né? Então, começa a abrir o olho, começa a se ver na relação sexual, porque isso estimula também para que você tenha um prazer maior, né? A busca do orgasmo, ela se torna mais fácil porque você está vendo tudo que está acontecendo ali. Então, além de ver, você está estimulando o seu cérebro a responder àquela visão. Então, o espelho é uma boa dica também. Então, tem algumas mulheres que ainda resistem a essa história. Elas dão uma fechadinha de olho. Já acendi a luz, tá bom demais, né? Tá meia luz para ele, tá bom. Mas vamos abrir o olho também para a gente participar, né? Ser ativa na relação sexual. O que mais? Com relação à visão, o ambiente propício também é muito bom. Então, assim, a gente precisa pensar, quando eu estou em um ambiente que é aconchegante, que me traz segurança, para a mulher é importantíssimo. Então, a questão do ambiente estar preparado, você perceber que houve uma preocupação, né, com a adequação daquele ambiente para o relacionamento sexual. Então, lençóis limpos, né, uma cama arrumada, convidativa, talvez velas pelo quarto, né? Várias já são aromatizantes, já são aromatizadas, na verdade. E é uma boa dica também para você se utilizar delas, né? Mas lembre-se que a visão ela é a porta de entrada para tudo. Muito bom, está reforçado. A audição, como trabalhar a audição? Então, essa é muito boa para os homens, né? Os homens eles precisam aprender que uma das principais portas de entrada da mulher para a sexualidade, para o sexo, é o que ela ouve. Então, essa preparação auditiva, ela precisa acontecer anteriormente à relação sexual. É claro que um homem que acorda, elogia sua esposa, vê passando pelo quarto, faz alguma gracinha, por mais que às vezes ela fale, para com isso, ela gostou no fundo. Claro. Então, eles precisam estimular esse lado principalmente para a mulher. Então, a mulher, se a porta de entrada do homem é a visão, da mulher é a audição. Tá? Então, elas precisam ouvir que são amadas, que é uma coisa muito importante. Para o homem ele precisa ser respeitado. Isso é uma característica importante para eles. E já a mulher não, ela precisa se sentir amada. E uma das formas de se sentir amada é ouvir. Ela precisa perceber isso em atos? Precisa. Mas ela precisa também ouvir. Então, fale sempre no ouvido da sua esposa, né? Que a ama, elogie as características físicas que ela tem. Não só as físicas, mas também as outras características. É uma boa dona de casa, cuida bem dos filhos, é uma mulher inteligente. Então, elogie sua esposa sem medida, porque isso vai fazer muito bem à mulher. E quando a gente fala do ato sexual em si, é claro que a mulher também vai gostar de ouvir, né, coisinhas ali no momento da relação sexual. E você que é o esposo, a esposa, ninguém melhor do que o casal para saber o que o outro se agrada. Então é bom dar umas chamadinhas. Cabe aí a valorização também do outro enquanto parceiro sexual. Sim. Às vezes o casal não diz para o outro que o outro satisfaz, que o outro faz bem, que o outro faz aquele momento ser tão bom como alguém que está presente por inteiro, e não porque eu sou bom, eu faço bem a relação, não, você faz, traz o outro, né? Valoriza o outro, faz o outro crescer nessa relação. A gente é muito egoísta também com as palavras. Eliane, quando a gente fala de audição, a gente está falando já automaticamente da verbalização, né? E verbalizar, quando a gente traz a questão do diálogo para as relações, da conversa, do falar bem, às vezes
dá uma travada, porque as pessoas não estão, principalmente quem está casado já há algum tempo, já conquistou, já tem, sei lá, 15, 20 anos de relação ou mais. Não, já falei, e esse negocinho que vocês estão falando, essa conversinha. E aí deixa até de comentar, não, já falei que disse que amava há 10 anos atrás. Não vale. Para vale. de promover esse encontro por meio da fala, né? Isso não vale. E aí viu, fica um Darlete? prejuízo danado. Inclusive, recentemente, eu recebi um pedido de ajuda de uma esposa que ela me falou o seguinte: eu gosto muito do relacionamento sexual. Eu tenho muito prazer em me relacionar sexualmente com meu esposo, só que eu estou ficando largada nesse outro aspecto. Então, essa ideia de que você precisa reforçar sempre as características positivas da esposa, isso é muito importante para a mulher. Então, quando você verbaliza, quando você fala tudo que ela tem de bom, quando você repete que a ama, né, e fortalece essa escolha, Agora, vai fazer muito bem. Mas isso também para o homem, não é? Sim, muitas homem vezes também. a mulher não fala, não valoriza esse homem na sua masculinidade, na sua virilidade, na sua força, no seu trabalho, na sua paternidade, na sua conjugalidade. Essa mulher também precisa vir com tudo para ele. Precisa. Porque o homem precisa disso também. Tô dando uma arrumada, né, aqui para vocês também, porque eu sei que isso é verdade. E a Eliane também. Só que a gente fica assim, mais focado pelo prisma feminino, mas sem esquecer de vocês. Mulherada precisa chegar junto com o marido aí. Para de falar mal do marido com as amigas, na rodinha de amigas. Para de ficar exaltando as dificuldades, as limitações do seu marido e passa a ver as qualidades dele e valorizar. Não precisa também ir para a rodinha de amigos dizer que meu marido é o máximo. Para de fazer propaganda dele. Mas entre vocês dois, faz valer que ele saiba quem ele é para você. Aí eu já fico pensando em alguma amiga ali do outro lado e diz assim, mas Darlete, é que meu marido também não está com essa bola toda, né? Enche, querida, enche a bola do homem, que aí está na tua mão fazer a diferença com ele também. Eu acho que a gente precisa ter esse cuidado muito especial. E assim, as mulheres, elas podem conquistar o homem de uma forma muito simples. Claro. E uma das formas é valorizar o trabalho. O que geralmente as mulheres fazem, Darlete? Elas geralmente reclamam do excesso de trabalho. Então elas falam, poxa, você só trabalha, você quase não fica em casa. Por que a gente não tenta inverter? Faz um dia um bilhetinho, coloca na pasta que ele leva para o trabalho, na mochila, ou manda um WhatsApp e coloque lá que você tem muito orgulho do profissional que ele é, do trabalho que ele executa. Valoriza esse marido no sentido do trabalho dele, porque ele vai responder em casa. Então, já fica uma dica aí você fazer um bilhetinho, colocar junto do material dele. Perto da hora do trabalho, já manda uma mensagem dizendo que está esperando ele em casa, né? Porque aí ele vai vir correndo, opa, tá me esperando em casa, então tem alguma coisa boa, vou voltar cedo. Não vou ficar fazendo serão hoje no trabalho, vou para casa. Então, gente, quando a gente fala de sexo, de sexualidade na relação conjugal, a gente está falando de parceria, conjugalidade, tá? A palavra já diz tudo, né? É você junto, parceiro, jogando de lá, de cá e o outro respondendo. Quando o outro estiver respondendo menos, quando o outro não estiver respondendo, quem sabe esteja na sua mão ir atrás, buscar, vai com tudo. Porque lá fora, muitas vezes, elas vêm ou eles vêm com todo o charme, com toda a força, e aí nós, dentro de casa, vamos ficando assim, esquecidas e esquecendo do outro. Então vamos investir e trabalhar. Logo depois do intervalo a gente volta para continuar essa história e a gente quer você sempre juntinho aqui. Tudo bem? Combinado assim? Até já, nós vamos te esperar. Até já. Voltando aqui no Sem Tabus, falando sobre como dar uma movimentada na sua vida sexual. Entre você e o seu marido, muita coisa pode acontecer. Entre você e a sua mulher, tanta coisa, depende de vocês quererem. Mas estamos aqui dando uma ajudinha para vocês, dando algumas dicas de como melhorar, como crescer, como dar ânimo a essa parte tão importante do relacionamento. Falamos do
do que a gente pode trabalhar a partir da visão, a partir desse sentido especial de ver o corpo do outro, de participar dessa dinâmica sexual. Falamos um pouquinho a respeito de audição, essa conversa está baseada no livro Conversa Íntima, da Eudiomara Carvalho e da Eliane Mello, que é minha convidada de volta aqui hoje no programa. E falamos um pouquinho a respeito de audição, e quando eu estava lendo aqui, me chamou a atenção quando você fala dos ruídos inexprimíveis. Achei interessante. Ela diz, tanto homens como mulheres produzem sons no momento do ato sexual. Alguns mais, outros menos. O som como ruído transmite satisfação no momento da relação sexual. Durante a excitação sexual, chega um momento onde acontece um apagamento do neocórtex, ou seja, é um trabalho fisiológico para esse momento. Fala um pouquinho mais a respeito. Eu gosto muito desse tema, porque quando a gente pensa que a relação sexual ela começa na cabeça, é verdade. Então, o que acontece? O nosso cérebro ele tem duas partes principais. A gente tem o que a gente chama de neocórtex, que é essa parte toda da razão. Então, tudo que a gente planeja, executa de forma muito sistemática, está ali no neocórtex. E os seres humanos que têm essa parte. Mas a gente tem também o que a gente chama de cérebro primitivo. Esse cérebro primitivo, ele que é responsável pela relação sexual. Então, o que acontece, Darleide? Quando eu estou ali, no momento da relação sexual, eu preciso deixar que meu corpo tenha espaço, a razão ela precisa ser apagada. Então, quando eu falo de neocórtex, é exatamente isso que tem que acontecer. Eu preciso apagar a razão e deixar a emoção tomar conta, que é esse cérebro primitivo. E é interessante a gente pensar que no relacionamento sexual, quando eu deixo isso acontecer, eu chego ao orgasmo. Então, você não vai conseguir chegar no orgasmo se você estiver pensando no bolo que está assando e pode queimar. Na criança que está no outro quarto e pode te ver se relacionando sexualmente. Tudo que é externo e que te incomoda vai atrapalhar para que você chegue ao orgasmo. Então, você tem que se livrar disso. A gente tem que ir se livrando de todas essas coisas para que eu consiga chegar ao orgasmo. Então, vai ser necessário um apagamento do neocórtex para que esse cérebro primitivo ele tome conta. E quando isso acontece, vem a parte do som. Então, tem muitas mulheres que elas têm vontade, é uma reação natural. Só que o que acontece? Algumas mulheres elas têm vontade de fazer barulho, de gemer, e elas acham que eu vou ser mal vista por isso, né? Isso é coisa de mulher da vida. Não é, na verdade é uma reação do seu corpo. Então é claro que eu preciso entender que a mulher tem mulheres que fazem mais barulho, tem mulheres que fazem menos barulho, tem homens também que são mais silenciosos, outros mais barulhentos. Mas isso é uma reação do seu corpo, dizendo que está acontecendo um apagamento do neocórtex e está surgindo a sua emoção toda. A reação para natural. Você chegar no orgasmo. Tá? Então você precisa deixar isso acontecer. É claro que isso também é um trabalho lento, né? Quem sempre ficou calada, às vezes colocando o travesseiro no rosto, não vai conseguir do dia para a noite se soltar. Se soltar, exatamente. Mas isso é possível, então você vai se soltando aos poucos, né? Se isso é natural para essa mulher ou para esse homem, se esse silêncio que eles executam natural para eles, está tudo bem, a relação está boa, está tranquila, a gente não está dizendo para você também que não, olha, você tem que fazer um exercício para dar uma gemidinha aí, não. Você está funcionando? Está funcionando. Agora, se há uma repressão, há um medo, há uma vergonha, há um tabu nessa questão, a profissional está dizendo, profissionalmente está dizendo, há uma reação natural. Liberte-se para que flua, para que se permita, para que aconteça de modo natural à medida que esse corpo reage. Não podemos dizer que todas as reações são semelhantes, como ela bem dizia, alguns mais, outros menos, e pode ser que no seu caso seja de menos para menos ou quase nada, né? E a gente respeita isso, mas que você considere que isso faz parte do jogo sexual. Faz parte, e às vezes quando a pessoa não se expressa com o gemido, com esse ruído, ela vai se expressar de outra forma, quando acontece esse apagamento. Então, ela vai
fazer um toque mais forte, ela vai se movimentar um pouco mais, tá? Então, alguma coisa acontece. Alguma coisa vai acontecer. E a gente só tem que estar aberto para que aconteça, né? Deixa acontecer mesmo. Eliane, é tão interessante assim, o ato sexual, ele realmente quase nos tira o juízo. É para tirar, não é? É que eu tinha uma convidada, durante muitos anos fizemos programas juntos, a professora Áurea Soares, uma vez ela falou assim, esse negócio é tão intenso, o orgasmo é tão intenso, tão cheio desses mistérios que o corpo só responde, não tem como a gente explicar, que o orgasmo dura pouco, porque se durasse mais tempo, nós entraríamos em colapso total, e é realmente verdade. Quanto poder e quanta energia demanda numa atividade sexual. E pensar que isso foi um trabalho pensado por Deus, pelo Criador. Não é uma coisa que foi acontecendo, você sabe, nós somos criacionistas, nós acreditamos que Deus pensou, criou, trabalhou o ser humano como ele é. E claro que nós estamos desgastados demais por conta do pecado, das transgressões experimentadas, mas o plano original de Deus é tão lindo, tão profundo, que ele ainda permanece, e permanece de um jeito tão intenso. Que presente! E, inclusive, a gente tem um livro inteiro na Bíblia que fala sobre isso. Perfeito! Então, assim, quando a gente pega Cânticos dos Cânticos, a gente chega à conclusão de que Deus teve um cuidado muito especial em deixar aquela história de amor ali, de Salomão e com a Sulamita, para falar assim, olha, eu escrevi aí para você entender que você pode passar por tudo isso. Eu aprovo isso. E a gente percebe na leitura do livro que eles passam pelo desejo, eles passam pela excitação, pelo orgasmo, pela resolução, e eles vivenciam os sentidos de uma forma completa. Sulamita, ela deixava que o marido a tocasse, a olhasse, ela tinha liberdade sexual. Eles falavam, sim, né? Eles falavam, se sobre a expressavam. relação deles. Então, assim, para mim, o que me convence de que Deus quer que a gente seja feliz é esse cuidado em ter colocado um livro ali especialmente para isso. E ele já começa bem quente, né? Sim. Começa, beija-me com os beijos Exatamente. da tua boca. Acho que tem gente que tem a vontade de tirar aquele livro. Tira esse negócio daqui que já isso tentaram. É santo. Já tentaram, não conseguiu não. Porque o cânon é sagrado, a vontade de Deus para nós é sagrado, né? Vamos continuando aqui, falar um pouquinho mais, que o tempo corre, mas a conversa é tão boa. Vou falar do olfato, dos cheirinhos, do que é agradável, do que não é também. Talvez esse seja o segundo principal sentido da mulher. E eu gosto de comentar, Darleide, que a mídia atrapalha muito os homens com relação a isso. Porque é muito comum a gente ver na mídia, em filmes, em novelas, situações onde o homem está todo suado, né? Acabou de jogou futebol ali, vem uma mulher correndo atrás dele e tem prazer em tocá-lo todo suado. Isso só acontece na televisão, gente. Olha, se tem um negócio que frustra a mulher, é mau cheiro. Então, assim, o homem ele precisa ter cuidado com relação ao hálito, sim, com relação ao cheiro, tirar da cabeça dele a ideia dessa fantasia de que o homem suado, a mulher vai se interessar mais. Isso não é verdade. Pelo menos não encontrei ainda ninguém, né, para me falar assim, eu prefiro um homem todo suado, né, que acabou de fazer uma ou que atividade chegou do trabalho, não quer tomar banho e vai dormir assim que ele está cansado. E quando a gente fala dessas coisas, a gente tem que tocar em higiene, né? Então, é claro, gente, que é uma questão importante, tanto para a mulher quanto para o homem. Claro. Mas eu queria tocar num assunto assim que foi bem divulgado pelo Ministério da Saúde no ano passado, que foi com relação aos homens que estão tendo seus pênis amputados. E um dos fatores principais é exatamente a falta de higiene. Então, esse homem que não se preocupa em limpar todo o pênis de forma correta e acaba deixando excesso de sujeira ali e, a longo prazo, isso leva até a uma amputação. Imagina, né? Caso muito extremo. Então, é necessário ter higiene. Tanto a mulher quanto o homem. Estar cheiroso, estar preparado ali para uma relação sexual que seja mais prazerosa, né? E a mulher vai ter muito prazer em sentir o cheiro do homem, né? O perfume que ele usa sempre. Vai ser muito bom para ela. Então, a gente precisa sempre
dar uma chamadinha para que a gente se preocupe com o olfato na relação sexual. Cheirinho, né, gente? Cheirinho, simplesmente assim, cheirinho de limpeza, não precisa ser o perfume, é limpeza, é cuidado, é atenção, asseio na casa, no quarto, nos lençóis, na roupa íntima, no corpo. Cuidados assim, com o cabelo, cuidado meninas, com couro cabeludo, oleoso, deixa cheirinho, que nem sempre é agradável. Não é agradável. E, então, esses cuidados bem básicos. Você pode achar assim, mas, puxa vida, um programa de televisão, ainda nesse tempo, onde as pessoas já têm noção a respeito de higiene. Você ouviu o que ela falou? O Ministério da Saúde trazendo à tona aí essa informação de que os casos acontecem de amputação de pênis por causa da falta de higiene. Poderia ser tão básico, mas a gente está falando para um número grande de pessoas chegando a lugares que são desconhecidos de nós e as pessoas precisam de informação e para o nosso dia a dia todo mundo precisa, né, reforçar. Vamos passando adiante. Eu queria tocar um pouquinho aqui, antes de passar para o paladar, vou me adiantar para o tato, estou achando super interessante o tato, os toques, as carícias, beijos, massagens, e o casal ali de Cantares investiu muito nisso também, beijos e carícias. E eu queria até destacar quando nós falávamos agora a respeito da expressão, do falar, aquele homem era incrível, Salomão era incrível em descrever o corpo dela, descrevia pescoço, lábios, nariz, boca, olhos. Eu fico imaginando aquele homem olhando para aquela mulher, parte por parte, como que degustando dela visualmente, né? E ele falava, você é tão linda quanto o marfim, você é tão linda quanto a lua. Vamos lá, vamos trabalhar esses elogios. Mas vamos lá no tato. Movimento corporal, que está aqui nesse mesmo capítulo, quando você fala a respeito do upgrade na relação, você fala de movimento corporal. O movimento corporal ele é muito importante. Ele é importante antes, ele é importante durante também. Então, é um assunto que ainda gera muito tabu com relação ao movimento da mulher, né? Como assim eu vou me movimentar para que o meu marido me veja? É se movimentar para que o seu marido te veja mesmo. É um trabalho de sedução, Eliane. Você está falando de sedução. Então, quando a gente fala assim no relacionamento sexual, é claro que vai existir uma preparação com relação ao traje, né? A roupa adequada para aquele momento. Mas você já pensou em retirar essa roupa de forma lenta para que o seu marido te veja, né? Você ali tirando aquela roupa que foi preparada para ele de forma lenta, sensual, se movimentando, isso faz bem. E com relação ao movimento no ato sexual também, porque é muito comum, Darley, de chegarem até mim e falarem assim, poxa, eu não consigo me movimentar no relacionamento sexual. Eu fico parada, estática, e o homem acaba que faz todo o trabalho. Por que isso não é legal? Porque o movimento, ele produz endorfina. Então, ele vai te deixar mais feliz, ele vai te deixar mais estimulada para o orgasmo também. Então, vamos se movimentar, tem que se movimentar sim, comece aos poucos, para não achar sair da água para o vinho, mas tem que ter um movimento corporal. Fica forçado para ela, né? E outra coisa interessante do movimento corporal é que a gente sofreu ao longo da história com isso. Então, teve determinado momento da história que as mulheres elas eram estimuladas a ficarem paradas na relação sexual. Então, olha, a relação sexual ela só não é pecado se você ficar parada, estátua, e você estiver fazendo essa relação sexual só com o objetivo da procriação. Então, acabou que isso foi sendo levado de geração em geração. E hoje, ainda existem mulheres que acham que não podem se movimentar, né? Que o sexo é só para procriação e que eu tenho que ficar ali, estática, parada. Então, a gente precisa ir quebrando esses tabus, esses mitos aos poucos. E aí, quando a gente olha para Cantares, é perfeito. Porque a gente vê uma mulher que não só se movimenta, né? Ela dança para o seu marido em um ambiente só dos dois. E ela está ali nesse jogo de sedução mesmo, e ele só consegue descrever o corpo dela porque ele vê muito bem. Então, eu fico preocupada, às vezes, de
Será que seu marido conseguiria te descrever exatamente como você é nua? Se ele não consegue, provavelmente você está privando ele desse sentido. Então, a gente precisa atentar mais. E qualquer informação que venha extra, essa relação, ele pode absorver, porque ele não tem essa informação do corpo dela. Então, ele vai guardar a informação do corpo de outra, da mocinha lá na rua, da mocinha que ele viu na TV. Aquele não tem o seu movimento, ele não tem o movimento da esposa para ele, mas ele tem o movimento da dançarina, daquela cena lá na TV, na rua, tem o movimento sedutor daquela moça do escritório. E você sabe do que eu estou dizendo, das coisas práticas da vida. Dentro da relação conjugal, nós somos muito responsáveis. Muitas vezes nós dizemos assim, não, uma relação, ela precisa ser compartilhada. Claro, é absolutamente verdadeiro. E a minha responsabilidade nessa relação é de 50%. Não, eu não concordo com essa afirmação. Eu concordo que o meu marido é 100% responsável pelo meu bem-estar e eu sou 100% responsável pelo bem-estar dele. E então, nessa troca, você me faz bem, eu te faço bem, aí entra a conjugalidade, aí entra a parceria. Mas a minha responsabilidade é grande. Mas você fica lá, parado, esperando, funciona, vai, tomara que termine logo esse negócio. Não funciona bem essa relação, você dá brechas. Sabe para quem trabalhar? Não é a outra, nem o outro, é para o diabo trabalhar. Satanás trabalha destruindo, minando a tua autoestima, teu valor próprio, tua vida conjugal, teu relacionamento, tua família, porque a gente foi deixando brechas. Não deixa brecha. Se posicione, você é mulher dele, você é marido dela, um inteiro para o outro. Bom, esse é o seu Sem Tabus, já deu para ver, não é? E essa conversa é sobre sexualidade. Hoje o tema é dando um upgrade na relação, dando uma melhorada aí nessa relação conjugal, sexual. O que você pode pensar mais a respeito de como viver bem sexualmente para o seu marido? Quero aproveitar e dar uma dica para você. Temos um curso sobre família, saúde, especialmente sobre saúde, que você pode receber em casa de presente. Sabe como? Entra no nosso site, novotempo.com/sem tabus, e você vai encontrar um banner com a revista Fique Mais Leve. Então você clica e vai abrir para você um formulário, preenche, manda para a gente, nós vamos enviar para a tua casa pelo correio de presente. Combinado assim? Vamos para o nosso intervalo, na volta ainda vamos falar do tato, esse sentido que dá muita valorização para a sua relação sexual, carícias, massagens, posições. Pode, Eliane? Depois de intervalo a gente volta com essa conversa aqui no Sem Tabus. Até já! E aí, vamos continuar? Última parte do Sem Tabus. Aproveita. Se perdeu a parte inicial do programa, fica tranquilo. Depois vai para o nosso site e você pode acompanhar, pode compartilhar, chamar outras pessoas. Gente, estou falando sério. Ajuda muita gente. Você sabe disso. Talvez você não tenha grandes necessidades, está bem resolvido, mas é grande o número de pessoas que têm muita dificuldade na vida íntima, muitos casamentos que estão fragilizados porque a vida sexual anda muito devagar e a gente está aqui para ajudar. E não queremos nos intrometer na sua vida íntima. Nós queremos ver você contar histórias de felicidade, de plenitude na sua vida conjugal. E a minha conversa aqui com a convidada, a Eliane, a partir do livro que ela, juntamente com outra autora, produziram. E eu estava aqui dando uma olhadinha num dos capítulos, gente, muitas dicas, né? Dicas do usar e abusar do espelho, vestida apenas com um hobby, peça que o seu marido tire e se deleite. Ela vai dando umas dicas assim meio cantares de Salomão, sabe, também. Coloque uma roupa sensual, faça movimentos, use cores de lingerie diferente, mande mensagens picantes para o seu marido, tá? E para sua esposa. Tá liberado só nessa mão, que vai para a esposa, que volta para o marido. Estamos conversados assim. Vamos falar mais do tato agora? Carícias, massagens, posições. Com você, Eliane. O tato, ele precisa ser explorado, né, na relação sexual. E uma das formas de explorar é usando desses recursos da massagem. A massagem ela é muito bem-vinda. E às vezes ela começa sem uma pretensão necessária
né, do relacionamento sexual. O toque, ele tem esse poder, ele transmite informação. Então, às vezes, eu comecei só com carinho, no sentido de, tô com uma dor nas costas, passa a sua mão um pouquinho aqui, e começa assim, como se fosse um alívio de tensão, e pode acabar em um relacionamento sexual muito prazeroso. E, às vezes, as pessoas se preocupam, né, Darleide? Mas eu não sou massagista, eu não sei, não precisa saber. Não. O que você tem que entender é que o toque, ele tem um poder enorme. É claro que se você tiver um ritmo, uma pressão, vai transmitir também informações, né? Então, se eu pego de uma forma mais firme, eu transmito a informação do querer, do desejar. Se eu toco mais leve, pode ser um carinho sem intenção. Então, o tato, ele precisa ser muito explorado no relacionamento sexual. E é claro que os homens vão amar, né? As partes que têm mais carne. Eles vão querer tocar? Vão. Eles vão querer ser tocados também? Também. Sim. Então, a gente precisa se permitir, né? Um lugar de preferência dos homens são as mamas. Então, precisa deixar esse homem sentir a sua mama, tocar, usufruir do seu corpo, né? Como Salomão fez lá com Sulamita. Ele descreve detalhadamente, né, a mama da sua esposa, a barriga, outras coisas. Em outros momentos, a Bíblia traz essa questão à tona. Saceite com os seios da tua esposa. É bíblico isso, gente. Não estamos falando de nenhuma imoralidade. Isso pode soar um pouco diferente aos seus ouvidos. Você que está, sabe, muito cheio de reservas com esse tema, pela criação, enfim, por questões suas pessoais, mas nós não estamos falando de imoralidade, tá bom? A gente está falando de respeito dentro de uma relação conjugal, mas que precisa haver a liberdade de ser um para o outro inteiro. As carícias têm o seu lugar. Sim. E não se pode abrir mão delas. Não, de jeito nenhum. Porque as carícias, elas vão preparar a mulher para a penetração. Então, quando a gente volta naquelas fases, desejo, excitação, orgasmo, o que a gente tem que pensar? Essa excitação, ela está diretamente relacionada às carícias, tá? A mulher, ela só vai se excitar se ela for tocada, bem tocada, do jeito que ela gosta, se permitir, a partir desse toque, ela vai se permitir ficar preparada para a relação sexual. Então, vai acontecer toda a lubrificação do canal vaginal, a vagina por fora, ela vai ficar cheia de sangue, vai ficar mais preenchida, o que vai fazer com que o homem possa fazer essa penetração, tá? Então, as carícias, elas são importantíssimas. E aí a gente tem que pensar no clítoris. Então, ele é o órgão principal da mulher com relação ao prazer. Só que a gente precisa lembrar de uma coisinha. Imagina que na glande do pênis existem 3.000 terminações nervosas. Já na mulher, no clítoris, que é pequenininho, existem 6.000. Uau! Dobro. Então é o dobro. O que a gente pensa? Ali é um canal ótimo para a excitação dessa mulher. Só que tem homem que exagera, hein, nesse toque e pega com força demais. Imagina se fizesse a mesma coisa no pênis dele. Ia machucar, porque é super sensível, né? Então, o clítoris, ele precisa ser tocado, mas tem que ser bem tocado. Não é para ser esfregado, né? Não é para ser machucado. Porque alguns homens entendem a carícia como um excesso de toque, não é? Então, ele tem que ter delicadeza, tem que ter sutileza, tem que ter carinho ali ao tocar aquela mulher, porque são 6.000 terminações nervosas. E ela pode ajudá-lo aí também, pode, né? Dando dicas quanto à intensidade. Vamos aproveitar e falar sobre alguns exercícios que você aqui no livro também aborda, alguns exercícios que podem ser feitos durante o ato sexual para fazer a região pélvica da mulher ser fortalecida. Vamos aproveitar que estamos falando de toque, carícias, e para a gente aproveitar esse bloco. Então, o que acontece? Nós temos um grupo de músculos que são muito importantes na região pélvica. E eles estão exatamente no primeiro terço da vagina. E a gente chama esses músculos de períneo, de assoalho pélvico. São vários músculos que recebem esse nome, tá? Então, quando a gente pensa no ato sexual, se esse músculo ele estiver forte, ele estiver bem preparado, se você tiver uma boa percepção desses músculos, eles vão ajudar muito na excitação, no orgasmo.
E vai ser maravilhoso para você e para o seu companheiro também, porque é claro que o homem, ele prefere um ambiente apertado, né? Quanto mais apertada for a vagina, melhor é para ser penetrada. Então, o que a gente pode fazer? Existem exercícios perineais, que eu sei que você já trouxe várias pessoas, várias convidadas que falaram sobre isso, mas esses exercícios, eles podem extrapolar para o momento do relacionamento sexual. É claro, Darleide, que ele não pode tirar o foco do relacionamento sexual, tá? Então, o que acontece? Existe um exercício que, para as iniciantes, é melhor, que é após o relacionamento sexual. Então, assim, você ainda está naquele momento ali de resolução, né? Foi bom, foi muito gostosa a relação sexual que você teve com seu esposo e ainda está com o pênis na vagina. Então, você aproveita desse momento para fazer a contração dos músculos perineais. É até interessante porque você vai ter um feedback do seu marido. Então, ele vai falar se está forte, se ele está sentindo, ou se está fraco, ele não está sentindo. Isso vai te indicar que você precisa fortalecer mais, ou que você já está bem no fortalecimento. Então, aproveita aqueles momentinhos ali, logo após a relação sexual, e você, com o pênis ainda penetrado, você aproveita para contrair, tá? Então, a ideia dessa contração é que você contraia, mantenha por pelo menos 6 segundos e depois você relaxa. Novamente, contrai, mantém por 6 segundos e relaxa. Esse tempo entre uma contração e outra, ele precisa ser de pelo menos 10 segundos. Então, se você contraiu por 6, dá uma relaxadinha por 10 e aí contrai novamente. E aí você pode ter uma melhora dessa percepção, né, dos músculos perineais no momento ali de resolução mais ou da menos atividade quantas sexual. repetições? Hoje, a gente não fala mais de número de repetições. Por quê? Cada mulher ela vai ter uma resistência. Tá? Se você percebeu que o seu músculo ele não responde mais da forma como foi a primeira contração, está na hora de você parar, porque ele já cansou. Então, cada mulher vai ter que saber o seu limiar de resposta. Se eu contrair 3 vezes e teve uma contração boa, eficaz, já está ótimo. Eu posso tentar aumentar em outros exercícios durante a semana para que eu chegue em 6, para que eu chegue em 10, para que eu chegue em 50? Posso, mas a contração que você faz precisa ser uma contração eficaz. Não adianta contrair e o músculo está cansado. Tá? Então, músculo descansado. Se eu contraio bem, consigo manter essa contração, percebo uma boa resposta muscular, eu posso fazer as contrações. A partir do momento que eu percebi que esse músculo já não me responde da forma inicial, eu paro, descanso e continuo em um outro momento. Na próxima. Na próxima. Você disse isso para iniciante? Sim, para as iniciantes. Aí, quando a gente vai para as que estão já mais... Quando você diz iniciante, desculpa, não é iniciante na vida sexual, não, é iniciante na atividade de fortalecimento da região pélvica. Então, quando a gente fala dessas iniciantes, né, elas estão começando a fazer esses exercícios pélvicos, elas talvez ainda não tenham um controle tão bom. Então, é mais adequado que ela faça no final da relação sexual. Já para as que são mais experientes, já estão com uma boa força muscular, já têm feito os exercícios no decorrer da semana, elas podem aproveitar o momento do relacionamento sexual para fortalecer esses músculos também e ter uma resposta sexual melhor. Então, geralmente, o que a gente orienta? É claro que o movimento da relação sexual é de penetração e de saída. Então, uma vez que está penetrando, você, suga. Está saindo, você relaxa. Então, o pênis está entrando, você contrai. Ele está saindo, você relaxa. Tá? E aí você vai fazer até um exercício que vai ser mais rápido. Então, vai ser um contrai e relaxa, contrai e relaxa. Porque vai aproveitar da movimentação da relação sexual para fazer esse exercício. Mas, menina, isso pode desconcentrar a moça? Pois é, por isso que eu disse que precisa ser alguém que já está com uma experiência boa, tá? É claro que uma pessoa que começou a fazer os exercícios agora, se for parar lá para contrair, relaxa, vai atrapalhar tudo. Atrapalhar, legal. Né? Então, precisa ser muito, muito bem pontuado esse momento de fazer.
Mas dá certo, funciona, inclusive pode até tornar esse casal mais envolvido, né? Ele está participando ali de algo que vai trazer resposta melhor, ainda mais para ele. Né? Tem isso também para os dois, é claro, mas ele vai participar bem. Outra coisa que é interessante é que esse grupo muscular, Darleide, quando essa mulher está bem excitada e já está no ponto assim, de desejar uma penetração, geralmente esse músculo ele já fica mais fortinho. Então ele já fica maior em espessura, cheio de sangue, e esse homem ele já vai ter uma resposta melhor do diâmetro da vagina, porque vai estar mais apertadinho. Entendi. Então, isso é natural. Se você foi bem excitada, né, se você passou bem por esse momento, isso vai acontecer. Inclusive, eu conheço casos de algumas pessoas que o marido chega a pedir para relaxar, mas não é porque a mulher está contraindo, é porque esse momento já faz com que esses músculos fiquem mais contraídos mesmo. Massagem, você falou da massagem, falou da carícia, está falando do movimento, do exercício, mais tecnicamente falando, né? Falamos a respeito do que... posições, sim. Tem só uns minutinhos, mas dá um toque aí sobre posições. Eu acho interessante o posicionamento bíblico com relação à posição no ato sexual, né? Uhum. Nossa, Eliane, mas a Bíblia fala disso? Tem um versículo que eu acho muito legal que diz assim, que o caminho do homem com a donzela não cabe a ninguém. Então, o que acontece? Posição não é só papai e mamãe, porque existiu também, em um determinado momento da história, que só não era pecado. Só não era pecado se fosse homem por cima, mulher por baixo. E, além disso, a mulher tinha que ficar parada. Então, vamos desconstruir, né, esse tabu e a gente vai reconstruir uma nova ideia. Eu preciso de manuais como o Kama Sutra? Eu não preciso disso. Por quê? A posição sexual, ela precisa ser uma posição agradável, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, lá dentro do seu quarto, você vai escolher a posição que for melhor para vocês se relacionarem sexualmente. Se em um momento é a mulher por cima, o homem por baixo, ótimo. Se em outro momento é o contrário, ótimo também. Então, a gente precisa ter uma certa abertura em pensar assim, não existe uma posição inadequada para o relacionamento sexual. Eu só não posso deixar, Darleide, que essa posição seja mais importante do que o meu relacionamento sexual. Porque as pessoas que geralmente se fixam nos manuais, como o Kama Sutra, a posição, fazendo daquele jeito do desenho é tão importante que eu me desconcentro para o resto, que é o relacionamento ali com meu marido. Está focado, né, na técnica. Está focado exatamente só na técnica. E esqueceu o principal. Deixa eu ler esse texto que você citou, está aqui no seu livro mesmo, lá de Provérbios 30, 18 e 19, conhecido de muita gente. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, dizia o sábio. Sim, há 4 que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, que ele não sabia para onde ia aquele navio, e muito menos, e o caminho do homem com uma donzela. Sabe-se lá o que faz esses 2 juntos, né? Então, Provérbios 30, 18 e 19. É interessante a gente pensar que o que acontece ali entre vocês é para ficar guardado, é um momento íntimo de vocês, essa posição que a mulher prefere, que o homem prefere, é para ficar guardado. E eu gosto de pensar assim como uma caixinha especial que só você e seu marido sabem o que é melhor ali naquele momento. Então, você vivencia da forma como você quiser e a própria Bíblia já deixa claro isso. Fique à vontade para que você percorra o seu caminho, vai ser o seu caminho único. Então, quando a Bíblia fala sobre isso, me vem na cabeça também essa ideia da fidelidade, né? Só você e o seu marido sabem o que vocês fazem ali naquele quarto. E a posição que deixa de ser, isso é irrelevante. Existem coisas mais importantes para se pensar. E não há nenhum peso de pecado, de vergonha, de tabu. É isso que estamos dizendo para você. Há essa liberdade dentro dessa relação conjugal. E você diz assim, não somente pelo sexo, mas pela descoberta que pertence só aos dois. Só aos dois. Uma descoberta, né? Um juntamente com o outro, fazendo esse momento todo especial. Como foi muito especial o nosso encontro
encontro de hoje. Muito obrigada mais uma vez, muito obrigada a você pelo carinho, quero você de volta aqui com a gente, noutros momentos, noutra temporada, foi uma delícia te receber, obrigada. Eu que agradeço. A Eliane, ela é casada, tem 2 filhos, com essa carinha de menina, tem 2 filhos, que é uma menina, o nome é? Lara. A Lara, e o menino? Vitor. O Vitor, e o maridão? Jezreel. Jezreel, muito obrigada à família, porque permitiu que ficasse aqui um tempo com a gente. Ela mora na Bahia, ela é professora universitária numa das nossas universidades, no IAN, né? E ela veio ficar aqui com a gente, fazer esses programas. Muito obrigada. Deus abençoe a você. Você de casa também, minha gratidão, meu carinho, meu respeito. Que Deus te abençoe. Uma boa noite para você. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida sempre, visitando o teu quarto, a tua vida íntima, os teus pensamentos, os teus sentimentos. Fique feliz, liberte-se desses medos, dessas amarras, disso que não tem nenhum significado para te fazer bem. Não estamos falando de imoralidade, muito pelo contrário, estamos falando de pureza, de liberdade, de bem-estar, de conjugalidade feliz, nas coisas simples, no movimento, no olhar, num carinho. Nem falamos de todos os sentidos, né? Não falamos, por exemplo, do paladar, mas você entendeu o que nós estávamos dizendo, o que nós estávamos propondo. É que você vive essa experiência rica, de todas as maneiras, você e o seu marido, tá? Um beijo e até a semana que vem aqui no Sem Tabus. Até lá!